E, gente, estamos no último bloco do Sim Notícias e nesse último bloco nós vamos conversar sobre o processo, o pedido de impeachment da presidente Dilma, né, que a Câmara deu início nesta quarta-feira, uma ampla discussão. Hoje foi lido todo esse documento, esse relatório desse processo. E para entender um pouquinho toda essa questão desse pedido de impeachment, eu recebo o doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, professor de Ciência Política da Faculdade Pública de Linhares Afaceri, o professor Anderson Ramírez Pestana. Tudo bem, professor? Tudo bem. Bom, nós vivemos isso em 1992 com o ex-presidente Collor, né? Mais uma vez estamos aí diante de um possível pedido de saída, de impeachment, de impedimento da presidente Dilma, né? Parece que é uma volta ao passado, né? Uma situação que nos traz assim uma grande reflexão. O que é exatamente, como funciona o processo de impeachment, professor? Muito bem. O processo de impeachment é algo bastante complexo para a sociedade. Ele influi, de uma certa maneira, o âmbito jurídico, social, a questão política, influencia a economia, algo não muito agradável a se enfrentar. Mas algumas vezes acontece a necessidade de se passar por um processo desse. Bem, o processo de impeachment é, na verdade, um impedimento. A palavra impeachment vem da língua inglesa, que significa um impedimento no âmbito político da condução da nação por meio do chefe do Executivo Federal. Pois bem, o artigo 85 da Constituição prevê que se o chefe da nação, no caso o presidente da República, cometer algumas infrações ali naquele artigo descritas, ele deve sofrer um processo e ali naquele processo ele será acusado e terá direito de defesa. Como seria em qualquer outro processo? Exatamente, exatamente. Mas por se tratar do chefe da República Federativa do Brasil, existe uma situação particular, porque é a única pessoa em toda a nação que tem a característica de ser chefe do Estado brasileiro. Entendi. Né? Então, o que acontece? Havendo uma notícia, alguém, qualquer pessoa, né, tomando conhecimento, isso é qualquer cidadão brasileiro pode, tomando conhecimento de um crime previsto no artigo 85 da Constituição, apresentar ao presidente da Câmara dos Deputados a informação de que o presidente da República, no caso a nossa presidente Dilma, teria, em tese, cometido alguma infração. E foi o que aconteceu, né? Foram juristas, né? Na verdade foram vários pedidos, né? Vários requerimentos colocados lá. Sim, foram dezenas, porém apenas um foi aceito, que foi capitaneado pelo professor Hélio Bicudo, um dos fundadores até do Partido dos Trabalhadores, né? Mas é um jurista de renome nacional e até internacional. Entendi. E ele então entendeu que o governo da presidente Dilma teria infringido um dos incisos do artigo 85. Então ele encaminhou para o presidente da Câmara. E o presidente da Câmara, o que ele faz? Ele vai analisar se existe ali veracidade, fundamento jurídico, amparo legal para dar início àquele procedimento. E aí ele analisa e decide, vou dar início ou não? E ele decidiu dar início. O que ele faz agora? Ele cria uma comissão especial e aquela comissão formada ali por deputados vai fazer uma análise se aquele entendimento dele é coerente ou não. Se a comissão entender que realmente estão ali presentes os elementos para abrir um processo, e lembre-se, até agora não existe abertura do processo. Entendi. Até essa data não existe. É só uma proposta, uma possibilidade. Né? Essa comissão especial que está sendo criada hoje, né, ela vai, então, entendendo ali haver alguma situação que comprove, né, a infração de crime de responsabilidade da presidente da República, será então encaminhado para o plenário da Câmara dos Deputados. Entendi. Eles terão terá que ter a maioria absoluta dos membros, terão que votar e dizer realmente tem que se abrir um processo de impeachment. E aí volta para a comissão especial e essa comissão especial então encaminha esse procedimento para que o Senado faça o julgamento da presidente. É o Senado quem julga? Exatamente. É um processo com uma particularidade, me desculpa a interrupção, tranquilo. É que o Senado irá julgar, porém, quem vai presidir aquelas reuniões do Senado para julgamento, se é que vai haver julgamento de impeachment, será, o Senado será
presidido pelo presidente do Supremo Tribunal. Entendi. Agora, o senhor disse uma coisa interessante, qualquer brasileiro, eu, o senhor, qualquer outra pessoa, pode fazer um requerimento desses, então? Sim. Entendi. Qualquer brasileiro, né, qualquer pessoa que tenha nacionalidade brasileira poderá apresentar um pedido, obviamente fundamentado, ao presidente da Câmara, sugerindo a abertura de um processo de impeachment. Porém, desculpa, se a pessoa falar, simplesmente por falar, e sem ter prova, aquilo cabe... Pode voltar para Pode, com certeza, né, será responsabilizado. Isso acontece também em todos os níveis, professor? Municipal, sim, estadual também? Sim. Qualquer cidadão tem autoridade, autonomia para poder propor um processo desse? Perfeitamente. Com a sua responsabilidade, quem né? acusa, quem fizer a acusação, não pode ser uma acusação infundada. Vai ter que provar isso. Vai ter que fazer prova sob pena de ser condenado depois por uma acusação falsa. Entendi. Que bom. Professor, o procedimento de impeachment da presidente Dilma acontece, como eu disse, né, exatamente no momento em que a Câmara também passa por um processo de muito desgaste, há um processo aí de possível cassação do próprio presidente da Câmara dos Deputados. Isso também não pode ser uma maneira assim de desviar o foco? Como que o senhor vê isso politicamente, né, lá em Brasília? Eu não sou filiado a nenhum partido político, né? Eu sou... da política, eu trabalho academicamente como professor de ciência política e então faço a minha análise com bastante imparcialidade. Ao dizer que, a meu ver, falta credibilidade ao presidente da Câmara para conduzir os trabalhos, porque ele possui contra ele, né, existem contra ele inúmeras acusações graves com indícios bastante fundamentados e que eu creio que ele deve ser afastado, até por ordem do Supremo Tribunal, se for o caso, da presidência da Câmara. Então, falta credibilidade. O que eu percebo é que você que está nos assistindo agora, e como nós aqui também, e todas as pessoas, aqueles brasileiros, em qualquer lugar da nação, vai encontrar pessoas que vão dizer: eu votei na presidente Dilma, e pessoas dizendo: eu não votei na presidente Dilma, por vários motivos. E há uma tendência de quem votou defender a presidente. Claro. E há uma tendência de que quem não votou acusar ou dizer que ela merece sair e tal. Porém, um processo de impeachment não é bom para a nação. Não é bom para ninguém. Para né? ninguém. Ele é muito mal, é uma coisa... ele machuca a estrutura do Brasil. É como se você... Enfraquece a democracia. Exatamente. É como se fosse um procedimento cirúrgico gravíssimo que corre-se muito risco Só nesse se pode fazer no extremo, numa situação extrema. Então, olha só. Golpe, como muitos dizem, eu vejo as redes sociais falarem várias coisas e nós devemos ter cuidado com aquilo que a gente compartilha, porque nem tudo tem uma fonte segura. Mas golpe não é, juridicamente falando... Não pode se dizer que o impeachment... Não, porque a presidente Dilma, não sei se vocês acompanham a posse de um presidente no Brasil, a pessoa, o primeiro ato é ir no Congresso Nacional e colocar a mão sobre a Constituição e fazer um juramento. Exatamente. Então ela está sendo acusada de violar esse juramento, seria um perjúrio. E muitas pessoas entendem o que é perjúrio. Então, assim, ela estaria violando o compromisso que ela teria feito com a nação inteira. Então, caso isso seja verdadeiro. Então, assim, não seria golpe porque existe a previsão, quando ela assumiu, ela jurou isso. Também, não é certo ficar muitas pessoas falando, assim, sem fundamento, que tomara que saia, tomara isso desejando mal. Até porque, querendo ou não, ela é a presidente de todos nós. Sim. Né? Então, quem votou e quem não votou. Professor, os que estão na linha de sucessão também têm muitos problemas, né, com a justiça, com essa questão da Operação Lava Jato, o próprio vice-presidente Michel Temer, o presidente do Senado. O senhor acha que isso também pode trazer alguns problemas para esse processo aí e pode até comprometer o andamento desse processo? Muitas perguntas me são feitas, né, inúmeras pessoas, jornalistas e estudantes, me ligam, me procuram e me perguntam acerca disso. Realmente, de fato, existem algumas particularidades na nossa Constituição Federal acerca da presidência da República. Então, uma consideração que eu preciso fazer acerca disso. Caso a presidência da República receba uma notificação de condenação num processo de impeachment, o chefe do executivo tem que ser afastado, ou seja, a presidente Dilma terá que ser afastada. Num processo de impeachment, ela sai e assume o vice-presidente. Sim.
Se o vice-presidente não puder assumir, me parece que o vice-presidente Michel Temer não tem nenhuma acusação que impossibilite ele de assumir. Hoje não. Hoje não, né? Pelo que eu tenho conhecimento, ele não tem esse impedimento. Mas logo após vem o presidente do Senado, da Câmara, todos eles, e o ministro do Supremo Tribunal, eles também estão na linha sucessória. Então, assim... Tem uma situação muito particular. E alguns ministros do Supremo Tribunal receberam ali uma notícia desagradável de ter sido mencionados em uma gravação que um senador foi preso recentemente. Então, ficou um clima chato, ficou uma coisa ruim. E o povo brasileiro, né, todos que estão nos assistindo, alguns... não, mas a maioria apresenta uma desconfiança, uma falta de credibilidade na política brasileira, o que não é bom, né, para todos nós. Bom para ninguém, né? Exatamente. Isso no exterior, por exemplo, como as outras nações veem uma situação como essa, professor? Infelizmente, não está havendo uma repercussão positiva no exterior. Jornais norte-americanos, europeus, asiáticos, todos estão noticiando esse processo de impeachment da presidente. O problema é que em outras nações isso é muito grave. Em nações como o Japão, políticos acusados por muito menos cometem até suicídio. Então, para certos povos com outros costumes e outras culturas, isso é muito pesado, isso é fechatório, isso é muito ruim. Traz um prejuízo muito grande para a imagem do país. Exatamente, isso traz uma imagem ruim. Não sei se vocês recordam, acredito que sim, há tempos atrás, na França, houve um atentado terrorista contra um jornal satírico. E aquele jornal, não quero aqui mencionar o nome, mas ele faz muitas charges, até pesadas. Exato. Né? Então, aquele jornal, nessa semana, lançou uma charge bastante constrangedora para o povo brasileiro. Quem está nos assistindo poderá acompanhar nos jornais. Algumas informações, por exemplo, o Facebook nem coloca, porque é muito forte a imagem, dá foto, um desenho da nossa presidente em uma situação um pouco desagradável, fazendo uma crítica vexatória, não apenas à nossa presidente, mas toda a nação brasileira. Toda a nação, só porque ela é chefe da nação. Isso, de certa forma, afeta como um todo o país, economicamente e tudo mais no futuro, né? Pode trazer alguns prejuízos nesse sentido também, né? Eu creio que o aspecto econômico está prejudicando demais o governo da presidente Dilma. E quando ela recebe quando a economia recebe informação que há um processo de impeachment, então me parece que os economistas, pelo menos alguma parte deles, ficam satisfeitos. Tanto é que a Bolsa de Valores teve uma repercussão interessante. Na Bolsa de Valores de Nova York, as ações da Petrobras aumentaram os seus valores entre 4% e 6%, quando eles receberam a notícia de que estava sendo iniciado um procedimento de impeachment da presidente. Justamente em virtude dessa credibilidade. Né? Entendi. Quero agradecer muito aqui a presença do professor Anderson Ramírez Pestana, é professor de Ciência Política da Faculdade Pública de Linhares, da FACERE, é doutor em Ciências Jurídicas, ajudando a gente a entender um pouquinho esse contexto. Quem é muito jovem talvez não se lembre, né? Mas quem já tem mais aí de 35 anos deve se lembrar do processo de impeachment contra o presidente Collor, né? Foi um momento muito turbulento para o nosso país, politicamente, economicamente. A gente volta a viver esse cenário. É óbvio que não está se dizendo aqui que o processo de impeachment já está instalado, né? Tem todo um caminho a andar. É possível que nem chegue a se concretizar, né, professor? Sim, isso pode acontecer. Quero agradecer muito a presença do senhor aqui, né, nos ajudando a compreender esse cenário, e vamos torcer para que algo de bom, boas notícias venham, porque realmente a gente está cansado de notícia ruim. Né? Infelizmente é algo desagradável. Uma particularidade, não sei se você me permite, mas o Fernando Collor, ele recebeu ali a notificação e foi aberto o processo de impeachment, mas ele não chegou a ser condenado porque ele renunciou na iminência de receber a condenação ou a absolvição. Né? Tá certo, mas como o senhor mesmo diz, perde todo o país, né? É verdade. A democracia sai enfraquecida. Uma coisa, eu não digo exatamente a democracia, porque, querendo ou não, a Constituição foi criada pelo povo. Exato. Mas, assim, que economicamente, socialmente, politicamente, há um desgaste muito grande. A estrutura do país fica abalada. E nós já estamos sofrendo. O povo brasileiro trabalha de sol a sol, pessoas lutam com dificuldade e essa crise política, moral, econômica prejudica todos nós. Tá certo. Muito obrigado, professor Anderson Ramírez, nos ajudando a entender um pouco esse contexto. E você, claro, pode sugerir, né, assuntos aqui para o nosso telejornal, para as nossas entrevistas aqui do último bloco. O e-mail para você enviar sugestões é pautalinhares@redesim.com. Acesse também todo o nosso conteúdo nas redes sociais, facebook.com/tvclinhares ou no nosso canal direto lá no YouTube. O nosso telefone é este aí, 3373-2000.
Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.